Estamos aqui com um dos maiores roqueiros do Brasil. O homem que não tem papa na língua. Fala realmente o que pensa. Marcelo Nova. E aí, Zé? Estamos aí. Me diga uma coisa, Marcelo. Como era fazer rock lá na Bahia? Era inusitado, porque Salvador nunca teve uma tradição de ser uma cidade que tivesse o rock como um elemento cultural, musical significativo, né? Antes de mim, Raul tinha sido uma espécie de precursor. Ele tinha uma banda chamada Os Panteras nos anos 60 e eles faziam basicamente covers de Elvis Presley, de Beatles e enfim. E foi a primeira banda que catalisou assim, uma atenção e criou um público. E eu mesmo eu tinha 13, 14 por aí. E Raul tinha seus 21, 22. E eles já comiam as meninas quando acabava o show, já entravam numa Kombi, que era a van da época, entravam numa Kombi e eu não comia ninguém e ficava ali só olhando e dizendo, o segredo é esse, montar uma banda para entrar na Kombi. Eu só fui entrar na Kombi com o aval do rock nos anos 80. Você conviveu muito com Raul Seixas? Um período significativo, assim, evidentemente que eu sabia quem ele era porque ele era Raulzito e eu era um fã que ia para os shows. Nós nos conhecemos em 83 e a partir daí ficamos os 6 anos, ou seja, até o momento em que ele faleceu, nós ficamos bem próximos mesmo. E a sua infância? Realmente eu sei que aos 13, aos 14 você ia ver realmente show do Raul. Mas entre 7 a 10 anos, como era a sua infância na Bahia? Meu pai era médico, eu fui criado num apartamento de 3 quartos pequenos, assim, e meu pai era classe média e trabalhava de manhã no Instituto Baiano de Reabilitação e à tarde ele ia defender o da mamãe e o meu, evidentemente, no trabalho dele no consultório. E eu ficava em casa tentando encontrar alguma coisa para fazer, porque eu nunca fui um aficionado de escolas no sentido catedrático da coisa. E um belo dia eu descobri um cara chamado Little Richard. Tinha 9 anos e eu não sabia. E aí descobriu qual? Sim, sem dúvida. Até porque naquela época você não tinha referência, ninguém sabia o que era rock, não tinha clipe, não tinha televisão, não tinha nada. O rock, ele próprio era um garoto de... O rock, se você analisar, ele pode ter começado alguma coisa em torno de 1951, quando o disc jockey Alan Freed batizou com esse nome, né? Então, minha irmã ouvia bossa nova em casa. Eu tenho uma irmã que é 13 anos mais velha que eu. E ela ouvia João Gilberto, discos de bossa nova. Eu não achava muita graça naquilo. E o dia que eu vi Little Richard berrando, alucinado, eu subi num sofá de mola que minha mãe tinha, comprado em Deraldo Móveis. Você imagina o que é você subir no sofá da sua mãe, que foi comprado em Deraldo Móveis, bicho. Eu desci debaixo de chineladas, evidentemente, e descobri que era ali que eu ia me encontrar, né? Isso. E o Elvis Presley? Teve alguma influência na sua vida? Você gostava, não? O que é que você achava do Elvis Presley? Rapaz, na verdade eu era muito garoto para ter uma noção do que Elvis representava. Eu gostava da voz, eu gostava da música, né? E logo depois, aí já com 12, 13, aí vieram Beatles, The Animals, Rolling Stones. Aí a cabeça de um menino de 13, 14 anos que não sabia falar inglês, mas que se sentia atraído por aquele tipo de som, por aquela sonoridade, por aquela virulência que eu acho que tinha contida, né? Isso analisando de trás para frente, nesse tal de rock, foi, acho que a selvageria da música, talvez, em contraponto à placidez da música que meus pais e minha irmã ouviam em casa. Eu acho que foi aí que surgiu o meu interesse na história. E me diz uma coisa, e quando você montou o primeiro grupo de rock, né? A primeira banda, você já comia as garotinhas? Já. Eu casei muito cedo.
Eu casei com 19 anos. Eu comecei a namorar. Casou com uma fã? Não, casei com uma criança de 15. Eu tinha 19, ela tinha 15. Nossa. Conheceu no show de rock? É uma coisa muito normal no norte e no nordeste, né? Conheceu no show de rock? Não conheci no show de rock, não. Nessa época eu só imaginava em ter uma banda, né? E, na verdade, eu só fui montar... Você não comeu ninguém por causa do rock? Não. Depois, sim, lógico. Ué, por que essa pressa, José do Caixão? Por que essa pressa? Porque os espectadores aqui ficam realmente, às vezes, fazendo pergunta para a gente. Eles querem saber quem comeu quem, né? Quem comeu quem. Esse é o grande... Exatamente, porque às vezes as coisas se invertem. Não no seu caso, mas em outros... Não, na Bahia isso é muito comum. Eu sou talvez uma exceção. Legal. Mas e quando é que você montou a sua primeira banda mesmo, oficial? Em 1980, eu montei uma banda chamada Camisa de Vênus. E fez muito sucesso, Camisa de Vênus, me lembro. Foi uma sucessão. Não só um sucesso no sentido comercial da coisa, mas era uma banda que criou mais do que colocar músicas nas paradas e nós colocamos várias. Era uma banda que criava conflitos, criava contestações, eu quando olho para trás eu digo, o menino Marcelo fez direitinho o que ele tinha de fazer. Não, e fez mesmo. Marcelo, agora nós vamos ter que dar um pequeno intervalo, mas com certeza, telespectadores, Marcelo Nova tem muita coisa para falar depois do intervalo. Vamos lá, até lá. Aos 13 anos de idade, um coleguinha de colégio botou na minha mão a Playboy de Cláudio Hanna. Virei compositor na hora. Isso é coisa de cigana. Você tá parecendo Cláudio Hanna. Tira a palha da cabana e deixa o sol entrar. Só quero raspadinha, meu bem. Se você quiser, eu raspo também. 1, 2, 3. Esse músico começou esse solo de trompete há 8 anos. 2 décadas foi o tempo que esse chefe levou para preparar esse prato. E essa foto que se revela em minutos precisou de 16 anos de dedicação desse fotógrafo. Reconhecimento vem com o tempo. Boêmia, desde 1853. Se for dirigir, não beba. Sí. No. Sí. Está equivocado. Salud, dinero y amor. ¿Qué otra cosa van a querer? Es cierto. La gente cada día está más sola. ¿Una matata? Telespectadores, estamos voltando aqui com o Marcelo Nova, né? Como é o misticismo na Bahia? Rapaz, é assim. Galo, sangue, cabeça cortada, essas histórias todas, lá é muito comum. É que eu sou, a exemplo de Luiz Buñuel, eu sou ateu, graças a Deus. Você não é místico. Então eu nunca vi nada, eu nunca vi nem o Saci Pererê, nem a mula sem cabeça, quanto mais a diretoria. Então eu passei ao largo dessa experiência de cortar a cabeça do galo e raspar a cabeça e derramar o sangue. Mas você não é místico? Não. O diabo é o pai do rock? Olha, segundo a lenda
que diz que Robert Johnson, famoso bluesman dos anos 30, assinou um contrato com ele na encruzilhada para ser famoso. E vendeu a alma ao diabo. Vendeu a alma pro diabo. Agora morreu logo depois. Então foi um contrato, pelo menos foi mal analisado esse contrato, entendeu? Acho que ele assinou muito rápido e não deve ter sido um contrato preparado pela indústria fonográfica, entendeu? O diabo que comandava a multinacional da época, foi ele que deve ter preparado o contrato. O cara assinou, não olhou aquelas letrinhas pequenininhas, morreu 3 anos, 2, 3 anos ele depois. não prestou atenção. Quem sabe era o próprio capeta mostrando alguma coisa para ele e ele não deu atenção ao capeta. E realmente aconteceu. Mas isso não quer dizer que Marcelo Nova se meteu com muitas pessoas realmente legal. E eu mesmo tive com Raul Seixas, né, que foi seu amigo, que eu saiba, você chegou a fazer vários shows com ele, gravou um disco, e eu estava para fazer realmente o Trem das Sete, que eu acho fantástico demais, e não dei sorte, não. As forças ocultas levaram ele muito mais rápido do que eu esperava, e o Trem das Sete ficou sem ser feito, né? Mas vamos ao caso. Essa época que você deu todos esses shows correndo assim, quais foram a parte do Brasil que vocês correram? Basicamente ele todo, de norte a sul, de leste a oeste. É que as coisas aqui são meio desorganizadas, né? Você não consegue fazer uma turnê no sul para depois voltar ir para o sudeste, para depois ir para o norte, não, aqui na sexta você toca em Porto Alegre, no sábado você toca em Fortaleza. E você voltou com a camisa de Vênus. Quanto tempo vocês ficaram parados? Há muito tempo. O Camisa começou em 80, acabou em 87. É a primeira vez que nós paramos. Aí nós ficamos 10 anos sem nos ver. 7 anos, número cabalístico, hein? Né? Deve ser por isso que até hoje nós nos detestamos e nos queremos. Vocês não se dão bem? Não. Talvez hoje mais velhos a gente tenha a capacidade de entender que, apesar das enormes diferenças pessoais que existem entre nós, nós fizemos um trabalho relevante. Acho que isso, quando nós éramos jovens, não faltava essa capacidade de separar o pessoal do profissional. Eu acho que faltava isso. Você acha que o segredo de uma banda é não se darem bem? Não, eu acho que banda de rock tinha que acabar cedo. Banda de rock é coisa de menino, né? Banda de rock pressupõe todo mundo vestido igual. Faz uns dois com o mesmo corte de cabelo, com a mesma calça jeans, com as mesmas camisetas, com aqueles símbolos e signos aqui. Depois que você passa dos 40, é meio ridículo você ficar andando em bando de homem, né? Xingando garçom, chutando mesa de bar, fazendo malcriação em público. Quebrando hotéis. Quebrando hotéis. É meio ridículo isso, né? E aí, à medida que o tempo vai passando, fica mais ridículo ainda. Você veja Mick Jagger, já um senhor vovozinho, a caminho dos 70 anos, se sentindo na obrigação de mexer aquele cu magro para mostrar que é jovem, que ainda tem a chama do rock. É meio ridículo. Já que você falou nisso, quem é o seu grande rei no rock hoje? Olha, mudou muito as coisas, né? Sem dúvida. Essa é uma observação absolutamente pertinente. Se você observar que o início do rock, que tinha figuras como Elvis, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee, Eddie Cochran, Gene Vincent, o rock and roll era basicamente uma música de ritmo e com um texto que falava de necessidades adolescentes, que iam desde de conquistar a garota a tomar um milkshake na sorveteria da esquina. Artistas como, por exemplo, Bob Dylan, levaram isso para uma outra dimensão, para um outro ponto. Né? Então, já que você falou de um artista, talvez Bob tenha sido o artista que mais expandiu em termos de texto, de poesia, de densidade, de complexidade. Ele talvez tenha sido o artista, e
até hoje, o artista mais importante de tudo isso? Eu acho que muitos roqueiros me chamam de cafona. Roqueiros do metal pesado, né? Quando eu falo é que eles não sabem que nós estamos entrando pro Metallica. Olha aqui, ó, o Clock, nós estamos indo, eu e Zé, nós vamos substituir aqueles 2 bobões lá do Metallica. Olha que já estamos prontos. Porque quando eu falo dos Beatles, os caras dizem, não, você parou no tempo. Eu acho os Beatles ainda fantásticos. Eu gostaria que você me desse... Sem dúvida, não. A música que eles fizeram é de primeiríssima Eu acho qualidade. que muita coisa também nasceu deles. Não, eles sem dúvida, sem dúvida. trouxeram uma força, uma criatividade fantástica para os novos roqueiros. E as bandas novas, o que você acha? Algumas são interessantes. Eu gosto muito do White Stripes. Eu gosto muito daquele menino, Jack White. Acho ele um tremendo cara de pau. Um moleque que toca com uma menina que parece a empregada lá de casa. Quando ela começa a bater as panelas, pau, que chum, que pau, que paloco, papo, papo. Não tem baixo, não tem teclado, não tem metais, não tem nada. É ele com a guitarra e ela tentando tocar lá atrás. E funciona, que é uma beleza, cara. Entendeu? Eu gosto, acho que eles têm uma coisa pessoal boa. Gosto, e de uma banda brasileira, dá pra citar alguma? Uma banda brasileira que eu goste? Legal, Olha, nos anos 80 eu gostava de uma banda de Porto Alegre, gostava, chamada Replicantes, eu achava bem interessante. Gosto de Nazi, gosto do Ira. Tem algumas bandas da nova geração, gosto de Pitty, acho ela uma menina nojenta, assim, a com o Pitty nariz. é baiana também. Ela é baiana, ela tem o nariz empinado, ela é toda metida besta, e eu adoro ela ela tem uma coisa de personalidade, de não ficar fazendo esse joguinho, porque agora tá em voga. Eu fico olhando essa molecadinha que faz rock hoje aqui no Brasil, entendeu? Eu fico olhando aqueles textos, puta, como é ruim aquilo, meu. Eu fico olhando e digo, pô, mas não fica bem, né, Marcelo? Emo, você né? Ficar falando hemorroida, né? Puta que pariu. Não. Falou certo, hemorroida. É um pain in the ass, né? Eu fico olhando aquilo e fico dizendo, pô, Marcelo, mas você já tá velho pra desancar a molecada e tal. Mas aí eu juro, Zé, eu fico torcendo que apareça um moleque. Olha, pra dar um chute use no a palavra saco de velho. Gugu Liberato. Eu aprendi isso com a minha mãe, que velho é trapo. Qual foi a melhor época que você achou da sua vida? Infelizmente, como eu não sou um sujeito nostálgico, eu não tenho outra opção a não ser achar que o melhor momento da minha vida é agora. Quer dizer, Plínio Marcos, nosso querido Plínio, um amigão meu, ele dizia uma coisa espetacular. Ele dizia que o passado é uma referência, o futuro é uma possibilidade e o presente é um pé no saco. Então eu tento transformar essa ideia de que o presente é um pé no saco numa coisa que seja que não seja um pé, que seja só um dedinho no saco. Entendeu? Não precisa ser o pezão cheio. Então, não consigo. E, por exemplo, aos 20 e poucos anos, eu tinha muito mais tempo de vida do que tenho hoje. Meu tanque hoje já passou do meio tanque, já estou indo para reserva. Naquela época que eu tinha o tanque cheio, eu tinha uma ansiedade de que todas as coisas tinham que ser resolvidas hoje, agora. Não havia tempo para deixar para amanhã. Curiosamente, hoje que tenho muito menos tempo, se forem realizadas amanhã, ótimo. Se não, na próxima semana, daqui a um ano, já não tenho mais aquela urgência. Então, mas a experiência ficou. Então, acho que talvez envelhecer seja a arte de lidar com as perdas. Talvez seja isso. Telespectadores, estamos chegando realmente ao final. O papo tá gostoso. Nossa, o Marcelo é um inovador. É aquele homem, como eu falei, não tem papo na língua. E o homem tem que ser assim. Falar. Você tem algumas considerações para fazer? Não, só estava mostrando que minha língua, como disse você, não tem papas. A língua dele não tem papa. Futuramente, com certeza, teremos de novo aqui o Marcelo Nova, fazendo alguma diferença, aquilo que ele for apresentar de novo, lançar, ele estará aqui conosco novamente. E no momento, eu tenho que agradecer a sua presença aqui e desejar que a força do Cosmo Infinito ilumine nosso espaço. Até lá, gente. Obrigado, Zé. Até lá. Até lá. Valeu. Maravilha. Demais, muito bom. Valeu. Uma noite para você. A praga da semana.
Você que joga lixo nas ruas e causa enchentes na cidade, que a sua casa seja invadida por um exército de ratazanas gigante e você seja arrastado pelas águas imundas e jogado no rio Tietê. Esta é praga de Zé do Caixão.